Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida. Sempre. Você, sua família, a obra das suas mãos. Que você tenha resultado, progresso, grandes realizações. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos nesta fé, meus projetos de conquistas para 2019. Ana Emanuel, maravilhoso. Estamos debaixo desta unção. Emanuel, Deus é comigo, Deus é com você, Deus é conosco. Que segurança, que promessa, que unção. Ai, como Deus é bom. Muito, muito feliz, muito grata. E hoje eu vou estar na Rua Taquari, 995 na Moca, 19h30, com esse clamor. Vou realizar a reunião para a renovação da mente com o clamor dos meus projetos e conquistas para 2019. Porque todo ano nós fazemos os nossos projetos, nós projetamos a nossa vida, colocamos tudo diante de Deus e perseguimos. Com orações, jejuns e ações corretas. Todo ano, nós buscamos a Deus com a força da nossa vida. E assim, e crescemos, estamos crescendo, evoluindo. Porque não há limite em Deus para você crescer, se desenvolver e progredir. Né? E além, domingo nós vamos realizar o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2019. Nós vamos buscar Deus. Busque a Deus. Se aproxime dEle. Cada dia mais. Invista tempo no Senhor. Honre o Senhor. Honre. Busque-o em primeiro lugar. Dê o melhor para o Senhor. Esses dias eu falei muito sobre o perigo de uma pessoa estar dando as sobras, o resto. Quando dá, o que dá, sabe? Não, nós não podemos viver dessa maneira. Isso é um roubo para a sua vida. O diabo só mata, rouba e destrói. E eu vejo que muitas vezes uma maneira dele roubar as pessoas é assim. A falta do temor, o esfriamento, as desculpas, justificativas furadas. Vão se distanciando de Deus. E, por fim, começam a dar os restos, as sobras para Deus. Falam com Deus quando os olhos já não conseguem mais estar abertos. Buscam a Deus só quando tem um problema. E é por isso que essas pessoas vivem na luta para se levantar. Sempre na luta para se levantar. Porque levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E aí está a resposta para aquelas pessoas que vivem dizendo, eu não sei por que a minha vida é de altos e baixos. É de altos e baixos, porque num tempo você busca a Deus, é abençoado, aí quando você está abençoado, você para de buscar, cai, daqui a pouco você volta a buscar a Deus de novo. Ou seja, você só busca a Deus quando tem um problema, só busca a Deus quando tem uma situação difícil, você não é continuista, não é estável, não é consistente. Isso significa que você vive essa vida oscilante, né? Ora tem, ora não tem, ora vai, ora não vai, por conta da sua vida espiritual. A sua vida espiritual, em Êxodo 17, ainda fala sobre isso. Tem essa passagem. Eu amo, inclusive, prego sempre essa mensagem, porque quando Amaleque entrou em guerra contra Israel, o Moisés foi para o monte e disse, a vara do Senhor vai estar nas minhas mãos, e lá embaixo estava Josué lutando contra o inimigo. E o que acontecia? Quando o Moisés estava com as mãos levantadas, o Josué prevalecia com todo Israel. Mas quando Moisés baixava as mãos, porque as mãos estavam cansadas, o Josué começava a perder. Quem era a parte espiritual? Moisés. Então, o Josué estava guerreando, estava lutando, estava dando tudo certo. Ali. O problema não estava
no trabalho do Josué, na luta, na guerra. Estava na parte espiritual. E eles tiveram que arrumar, ajustar aquilo para as mãos dele, para que as mãos de Moisés permanecessem erguidas, para que eles pudessem vencer a guerra. Então, a parte espiritual determina tudo. Você quer ser abençoado? Busca Deus em primeiro lugar, para de dar as sobras, os restos para Deus. Dê a Deus prioridade no seu coração. Dê a Deus prioridade na vida. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos dar prioridade a Deus no nosso coração, na vida. Em nome de Jesus. Quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Você tem que guardar isso. Eu não sei, eu não entendo por que a minha vida hora vai, hora não vai. Sua parte espiritual. Esse problema é espiritual. Vai ver, dá uma olhada na sua questão espiritual. Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você trata as coisas de Deus? Como é que é a sua vida com Deus? Pode observar com certeza essa vida oscilante. Consequentemente, tudo na sua vida vive oscilando. Você precisa ser estável na fé, continuista na fé, consistente na fé. O temor do Senhor tem que vir em primeiro lugar. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Você precisa buscar essa sabedoria. Agir com inteligência espiritual, como está lá em Colossenses 1:9. Buscar discernimento de Deus, ter visão de Deus, porque quando não há visão o povo perece. Talvez você não tenha visão nenhuma. Você não entendeu que você precisa de Deus para respirar, porque ainda em Salmos diz que se Deus tirar a nossa respiração, a gente morre. Se você respira, porque Deus está deixando você respirar, está te dando ar, capacidade para respirar. Tem que mudar. Em nome de Jesus Cristo. Deus tem que vir em primeiro lugar, nós precisamos amar a Deus. Buscar Deus, não buscar Deus em todo o tempo, buscar Deus porque Ele é bom. E não buscar Deus porque agora eu tenho um problema e eu vou ter que ir para Deus. Não. Eu preciso buscar Deus em todo o tempo, eu preciso de Deus para viver. O que vai ser de uma pessoa? Não tem como uma pessoa ir além sem essa bênção poderosa. Nós precisamos da bênção do Senhor na nossa vida. Nós vamos caminhar com Deus, andar com Deus. Sentir, sabe, que coisa maravilhosa, eu sinto saudade de Deus. Eu preciso de Deus, eu não sei viver a minha vida sem ter o Senhor do meu lado, falando com Deus o tempo todo. Então é um relacionamento, tem intimidade com o Senhor. Não é essa coisa que, agora eu vou ter que buscar, agora eu vou ter que ir para a igreja, porque eu tenho um problema. Não. Quando você busca a Deus em todo o tempo, você está preparado para o dia mau. Quando o dia mau chega, você tem reserva, você tem preparo, porque você transformou no andar com Deus, o buscar a Deus num estilo de vida. A prioridade da vida da gente tem que ser Deus. Primeiro vem Deus, a vontade de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer para mim, onde Deus me quer. Se Deus não quer, eu não quero. Se Deus não me quer aqui, então isso não é para mim. O que Deus manda fazer tem que ser lei, a palavra de Deus tem que ser lei. Busque a Deus de todo o seu coração. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Ainda a Bíblia diz aqui, em Lucas 21, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa palavra fala de ofertas, da parte financeira, qual nós temos que refletir sobre isso. Nós temos honrado a Deus com nossos dízimos, ofertas. Nós temos honrado, porque são leis espirituais que não estão em votação. Deus não pediu para você votar, para mim votar. Está lá, se eu quiser desfrutar dos benefícios dessa fé, eu preciso praticar. E essa mulher veio e
ofertou tudo que ela tinha. E o Senhor estava lá observando as ofertas. E viu que aquela mulher deu tudo que ela tinha. Não era muito, mas o que ela tinha, ela deu. O melhor. Os outros, tinha muita gente rica lá. Mas pessoas que deram do que estava sobrando. E Deus tem falado muito esses dias sobre dar o resto. Dar sobras. Que infelizmente tem muita gente que vive assim. Ele dá sobras para Deus. Ele dá o que sobra, ele dá o resto. Inclusive nas ofertas, ele vive dessa maneira. Os projetos dele, a vida dele, ele não deixa para depois. Mas as coisas relacionadas a Deus, ele deixa. Tudo pode deixar. A oferta, ele pode deixar as coisas de Deus, a oferta de Deus para o final. Ele pode deixar, tudo de Deus ele pode deixar para depois. O se comprometer com Deus e realizar algo para o reino para depois. Tudo pode deixar para depois. Primeiro vem a vida dele, o que ele pensa, o que ele acha. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado quando você começa a se priorizar. Você cai na palavra que eu tenho pregado esses dias. Se você não pegou o programa de ontem, anteontem, vai lá. AG1. Leia você AG1. Você vai ver que aconteceu exatamente isso. Quando eles começaram a priorizar a si mesmos e pararam de priorizar a Deus, eles pegaram problemas. A prioridade da nossa vida tem que ser Deus e não nós. Tem que ser Deus e não a nossa vida. Primeiro, nós damos a Deus o melhor do nosso tempo, da nossa vida, da nossa energia, nossos dons, nossos talentos, o dinheiro. Nós precisamos usar para o reino de Deus, para essa obra maravilhosa de salvação. A Bíblia diz aqui, honre, em Provérbios 3, 9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aquela viúva honrou com tudo que ela tinha. Os ricos que estavam lá, do que estava sobrando. Ou seja, poderiam ter dado muito mais, ofertado muito mais, investido muito mais, mas deram sobras. E Jesus viu aquilo e ensinou os discípulos. Está vendo essa mulher? Ela deu o melhor dela. Está vendo esses aqui? Deram as sobras do que estava sobrando. Mas o que a Bíblia diz? Nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus com a nossa vida, a nossa saúde, a nossa energia. Nós precisamos honrar com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com os nossos talentos, com o melhor da nossa vida, o melhor da nossa vida. Aquela viúva deu o melhor que ela tinha, ela deu tudo, não era muito, mas a oferta dela foi a melhor. Apesar em termos de valor, foi a menor, mas a qualidade da oferta, porque ela ofereceu tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha. O resto não, o resto podia ter oferecido muito mais, mas ofereceram sobras. E assim tem sido a vida de muita gente. O que sobra, só busca a Deus quando está doente, só busca a Deus quando tem um problema financeiro, só busca a Deus quando tem um problema familiar, só busca a Deus quando não sabe mais o que vai fazer. Quer dizer, quando está com saúde é para o mundo, quando está com dinheiro é para o mundo. Os dons que tem, os talentos, para o mundo. Tudo é para o mundo. Tudo. Tem gente que vive assim. Aí quando não tem, agora busca a Deus. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Eu tenho que priorizar a Deus. Não a mim, eu priorizo a Deus, a vontade de Deus, não a minha vontade. Eu priorizo a Deus, eu honro a Deus com o melhor que eu tenho. Eu estou saudável mais do que nunca. Eu vou usar a saúde que o Senhor me deu para adorá-lo. O dinheiro que Ele me deu para honrá-lo e abençoar o plano de salvação e dar condições à obra de Deus para que mais e mais pessoas sejam atingidas.
Porque, queridos, quando você dizima, você oferta, você se torna um semeador, você está dando condições para que mais pessoas sejam atingidas. Esse tem que ser o seu foco principal, o plano de salvação. Que mais e mais vidas sejam salvas. Que Deus possa confiar muito mais nas suas mãos para que você possa abençoar ainda mais o reino de Deus. Como você tem que ter a cabeça dessa viúva e não dos demais. Ela era pobre, mas ela tinha a visão certa, o resto era rico. O restante, os outros que estavam ali eram ricos. Mas davam só o resto, só sobras. Porque eram avarentos, gananciosos. Apegados ao dinheiro. O dinheiro era mais importante. Mas o dinheiro não pode ser mais importante. Deus tem que ser mais importante. Eu tenho que servir a Deus e não a mamon, e não ao dinheiro. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir a mim e a Deus. Servir a Deus e ao dinheiro. A Deus e ao mundo, não. Como Elias disse, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão viver oscilando? Ou vocês vão escolher? Escolham Deus ou escolham Baal. Escolham aí. Mas não dá para viver desse jeito. Ora Deus, ora Baal. Não dá. Nós somos ensinados a honrar o Senhor com todos os nossos recursos. A que honre o Senhor com todos os seus recursos. Com os primeiros, com as primícias. Com as primícias. Você vai lá e você vê, com as primícias. Na King James está lá a palavra primícias. Com as primícias. Você tem que entender a lei das primeiras coisas. Entender sobre primícias. Tem que dar as primícias para Deus. As primeiras horas do dia para Deus. O melhor da sua vida para Deus. Tudo para Deus. Primeiro para Deus. Você recebeu o seu dinheiro, você deve tirar o que é de Deus, 10% de tudo que passa pelas tuas mãos, a palavra de Deus diz que é dele, e você deve devolver a ele. Você não está dando a Deus, você está devolvendo, a Bíblia deixa claro. Você deve ter a disposição de ofertar ao Senhor. A Bíblia fala de dízimos, de ofertas, de votos, de ofertas sacrificiais, e nós precisamos ter disposição, abrir a mente. Tem muito crente que ainda pensa igual muito mundano, que vive criticando dízimo, oferta, sem saber. Acontece que todo mundo dizima. Você pode até não estar devolvendo para Deus, mas o diabo está devorando. Vai ver as pessoas que vivem criticando dízimos e ofertas. São roubadas das mais diversas maneiras. São perdas e perdas de cá e de lá. Eu me lembro de um empresário que dizia que a vida dele era criticar. Chamava esses trouxas. Esses trouxas vivem dando dinheiro para a igreja, dinheiro para pastor. Até que, inclusive porque a mulher dele era crente e ele pesava a vida dela horrores. O que começou a acontecer? Uma causa trabalhista atrás da outra chegando. Funcionários colocando ele na justiça, levando à justiça, e ele começou a perder. Ele estava perdendo todas. Perdendo todas. E era um negócio que estragava aqui, o carro da empresa estragava, e perdendo mais aqui, e perdendo mais ali, e coisas e tal. E ele, um dia desesperado, falou com a mulher dele, eu não entendo. Eu até ganho dinheiro, mas o meu dinheiro vai tudo. Ela falou para ele, ela foi lá e pegou a Ageu para ele, e leu para ele. Aqui, o que acontece na sua vida é que tudo está entrando num saco furado. Porque você não dá para Deus, né? Você não devolve para Deus, mas você está dando para o diabo. Você é um cego. Trouxa é você que está dando para o diabo. Porque Deus te pede 10%. Mas o diabo não. Ele devora tudo. E ele está devorando tudo. Toda a nossa vida. E ela disse, eu te desafio. Começa a dizimar. Começa a ofertar na obra do Senhor. E você vai ver tudo isso cessar. E ele disse que ficou pensando naquilo, muito orgulhosão e tal, e depois começou a dar para ela, falou, leva para a igreja, que ele não ia. E ele começou a dar o dinheiro para ela, falou, leva lá para a sua igreja, leva lá para a sua igreja. Ele começou a ficar impressionado. Funcionários, numa das ações, o funcionário na última hora não apareceu.
O funcionário simplesmente moveu a ação contra ele ali no dia, não apareceu. Pronto, ele ganhou. Num outro caso, não sei, eu não lembro esses detalhes, mas as provas ali, houve uma contradição, ele ganhou. Inexplicavelmente. As coisas pararam de quebrar, de estragar. Ele, assim, naquele mês que ele dizimou, ele viveu coisas assim fora do comum. E a partir dali, ele entendeu por ele mesmo que ele estava sendo roubado pela boca dele, pelas ações estúpidas dele. Trouxa era ele. A mulher dele falou para ele, trouxa, você chama todo mundo trouxa, trouxa é você. Porque Deus pede 10% da sua palavra e ofertas. E você, olha aí, o devorador está tirando muito mais de você, muito mais do que 10%. Está acabando aí com você, está te lesando. E ele viu por ele a mudança. E mudou. Mudou, a partir dali mudou. As causas trabalhistas terminaram, aquelas quebra um trem, quebra outro, aquela problemática toda, que ele estava assim, ele estava desesperado. Porque agora ele começou a honrar o Senhor. Honrar. Depois ela me mandou uma mensagem, falou assim, bispa, meu marido disse que vai participar do culto da virada. Depois mandou e disse que veio mesmo. E ela está crendo de que ele vai firmar. Mas dizimista e ofertante ele já é. Dizimista e ofertante já é. Então, assim, preste atenção, honre a Deus. Honre a Deus. Vou ler novamente. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Em Provérbios 8:17 diz assim, eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Dá prioridade a Deus, busca a Deus em primeiro lugar. Começa a buscar Deus cedo. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e a justiça. Deus, nas mãos dele está aqui, ó, riquezas e honra estão com ele. Sim, riquezas duráveis. Não é hoje, eu estou tão abençoado, próximo, daqui a pouco estou falido, quebrado. Não, quando Deus abençoa a nossa vida, aquilo dura, aquilo só cresce. Meu fruto é melhor do que o ouro, e sim do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Buscar Deus é melhor do que qualquer outra coisa, porque Deus assegura uma vida gloriosa. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Deus é que nos guia, nós precisamos ser guiados por Deus, dirigidos por Deus, para termos uma vida sempre abençoada, próspera, equilibrada. Para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Deus é que nos faz herdar bens. Está aqui, ó. Para eu fazer herdar bens, Deus faz você herdar bens. Aqueles que me amam, se você ama a Deus, e quem ama o Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos, que obedece a sua palavra. E eu encherei, Deus vai encher seus tesouros. Vai ter abundância na sua vida. Abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, o diabo só mata, rouba e destrói. Mas ele só pode matar, roubar e destruir a vida de quem deixa. De quem dá legalidade. De quem abre a porta para ele entrar. Com desobediência. Gente que fala, igual o marido dessa mulher, falava de coisas que ele não sabia. Criticava, sendo que ele estava sendo roubado. Roubado. Um roubo atrás do outro. Eu não sei. Talvez você... Não sei, talvez você está aí, é uma pessoa que critica dízimos, critica ofertas, critica essa história de estar continuamente na igreja. Dá uma olhada aí na sua vida. E veja o tamanho das perdas, provavelmente, que você tem tido.
Talvez você não devolve para Deus, mas o diabo está devorando tudo, porque o diabo não aceita. O Senhor nos pede 10%, o diabo ele entra para devastar. Talvez você está sendo roubado absurdamente, de forma absurda. Sua saúde está sendo roubada. O diabo rouba o financeiro das pessoas através da saúde, através das mais diversas situações. Dá uma olhada aí. Talvez você numa cegueira, não tem visto o quanto você tem se privado dessa vida abundante por causa de incredulidade, críticas, fala do que não sabe. Tem muita gente que fala do que não sabe, fala do que não entende. Mas talvez você já está vendo a quantidade de roubo, você tem sido roubado das mais diversas formas, está morrendo aos poucos. Está vendo destruição por toda parte. Mas por quê? Porque o mal está tendo acesso, permissão. Mas você pode colocar um ponto final nisso. Ouvindo a Deus, se voltando para Deus, priorizando o Senhor, se relacionando com Ele, dando prioridade a Ele, alimentando o seu espírito, estando assiduamente na igreja, sendo fiel a Deus, dando o melhor, honrando o Senhor, com todos os seus recursos, com toda a sua vida. Coloca um ponto final nisso. Chega de dar as sobras, o resto, fazer ao seu modo. Não. Faça ao modo de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Honre ao Senhor com as primícias da sua vida. Se aproxime dEle e dê a Deus o melhor. E você vai começar a ver diferença dia após dia na sua vida. Você vai ver. Você vai ver diferença em tudo. Na sua saúde, no seu financeiro, na sua família. Você só vai ter benefícios, avanços. Deus vai cuidar de você. Você vai ver a diferença, porque a Bíblia diz que e vereis a diferença daquele que faz a minha vontade e daquele que não faz. Do justo e do ímpio. Daquele que me agrada e daquele que não. Você vai ver a diferença. Começa a agradar a Deus. Começa a priorizar o Senhor e você vai ver a diferença. Já, de imediato, você vai ver. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito, entra agora e haja, Senhor, que a palavra entre de forma revelada, que ela veja, que ela entenda, que tudo seja esclarecido, revelado, que fique tudo claro, que o temor do Senhor repouse sobre ela, que ela se curve diante da sua palavra e decida dar crédito, obedecer, se render. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço, defina, Senhor, opera o impossível, abra as portas, levanta o teu povo, restaura, muda a vida de cada pessoa que ora comigo, está orando comigo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Senhor, que essa pessoa que é semeadora desse programa possa desfrutar cada vez mais dos benefícios de se obedecer à sua palavra. Prospera grandemente os semeadores, levanta mais semeadores, porque precisamos. Abra as janelas dos céus e derrama bênção sobre cada um. Essa é uma boa terra e quem tem plantado aqui tem testemunhado a diferença. Onde os programas estiver chegando, que vidas estejam sendo transformadas através da renovação do entendimento. Obrigado por tudo, amém? Amém, amém? Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde terei a alegria de estar às 19h30, com a reunião para a renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2019, ano Emanuel. Conte conosco sempre do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.